Agora 5 horas e 20 minutos, nós estamos de volta aqui com Bastidores do Poder e neste momento em Brasília está acontecendo uma entrevista coletiva no Ministério de Minas e Energia sobre justamente a nossa conta de energia. Quem fala neste momento sobre as medidas que o governo vai adotar para garantir fornecimento e também o que vai custar isso para a gente é o André Pepitone, ele que é diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica. Vamos ouvir aqui um trechinho. Se eu precisar de mais geração térmica, então nós vamos para a bandeira vermelha patamar A1. As condições de geração ficaram mais custosas, porque eu tive que acionar um grupo de térmica mais caro. Então, passo a acionar 13.557 megawatts de térmica a um custo de R$ 371. E tenho o último grupo, que é a bandeira vermelha patamar 2, que é o grupo mais custoso das térmicas. Então, eu passo a adotar 20 mil megas de térmica a um custo de R$ 2.443, que é a situação atual. Nós estamos com todas as térmicas funcionando, despachadas, em razão de estarmos vivenciando o pior cenário hídrico dos últimos 91 anos. E a bandeira, com o sistema da bandeira, desde 2015 tendo eficácia, ou seja, sendo praticado, o consumidor tem a informação instantânea do custo de geração no país. Então, informa-se que o custo de geração está caro, porque eu estou com um cenário de condições de geração mais custoso, e o consumidor tem condições de responder a esse sinal, coisa que até 2014 não tinha. Agora o consumidor sabe o custo da geração, e quanto está mais cara essa geração, ele pode se programar para ter um consumo mais eficiente. E o mecanismo da bandeira é um mecanismo de total transparência, é um mecanismo de respeito com o consumidor e respeito com o cidadão, pois estamos apresentando instantaneamente o custo da geração. Bom, por que a CREG... Você se sentiu respeitado, Cláudio, pela... Não, pois é, exatamente. É exatamente isso que eu ia falar, né? Qual é o respeito que isso representa? Né? Você ficar sabendo o tamanho da mão que está sendo enfiada no seu bolso. Né? Exatamente. Qual é a lógica disso? Né? O que esse Pepitone, né? André Pepitone, que é o diretor-geral da ANEEL, deve à opinião pública explicações concretas sobre por que ele não tem agido como presidente, como diretor-geral da Agência Reguladora de Energia Elétrica, no sentido de estimular projetos de geração de energia. Simples assim. E só fala em aumentar o valor para pagar os amigos, os amigos do poder, que são os controladores das termoelétricas. Essa lógica só serve ao interesse das termoelétricas. É assim, eles ficam ali, as termoelétricas ficam fazendo lobby para impedir investimentos em geração de energia. Para quê? Para que o Brasil não as dispense. E tem toda uma estrutura burocrática à disposição deles, como, por exemplo, os burocratas, os dirigentes da ANEEL. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil, verdadeiro crime de lesa pátria. É o lobby poderoso, bilionário das distribuidoras e das termoelétricas que prevalece sobre qualquer tipo de qualquer tentativa de política pública de geração de energia. Não há geração de energia nova no Brasil. Não há. E eles ficam destruindo qualquer possibilidade de uma geração alternativa. Quer dizer, não há hidrelétricas em construção, né? 2, 3. A essa altura, o Brasil já deveria ter licitado, feito parceria público-privada se não tivesse dinheiro. Enfim, fizesse o diabo para garantir projetos de geração de construção de hidrelétricas e também de todas as formas de geração, sobretudo aquelas que são mais baratas e que são renováveis, como, por exemplo, a energia solar e a energia eólica. E eles ficam, na verdade, sufocando essas possibilidades. Tudo isso para que o Brasil continue dependente das termoelétricas. Ele mal esconde a satisfação, este Pepitone, Popetone, esse diretor-geral aí da ANEEL, quando ele fala nessa questão, né, de não, olha, isso é a maior transparência do mundo, você sabe por que está sendo roubado, né? Sabe, que transparência é essa? A transparência de saber o tamanho... Ora, isso a gente sempre soube, né?
O que falta transparência é o que define, né? O que faz com que o que é que impede o diretor-geral da ANEEL e seus colegas de diretoria não agirem de maneira absolutamente objetiva e decisiva para facilitar, para estimular, incentivar a instalação no Brasil, ou de aumentar a capacidade de geração de energia no Brasil. Rapaz, você chega nos países europeus pequenininhos, tipo Portugal, que não gera nada, e não tem esse problema. Não tem lá bandeira vermelha, não. Não tem bandeira vermelha em nenhum país da Europa, mesmo aqueles com grandes problemas na área de abastecimento de energia. Essa farra bilionária só acontece aqui no Brasil. O Brasil está no orçamento, tendo ou não crise energética, o Brasil se comprometeu com esses malandros das termoelétricas a pagar para eles, a indenizá-los anualmente em 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais. A gente fica discutindo dinheiro para pagar Bolsa Família, Auxílio Brasil, auxílio emergencial, precatório, o diabo, e esses caras não precisam discutir nada. Está lá no contrato, eles ficam lá sem fazer nada, mantêm as termoelétricas desligadas e estão 20 bi no bolso. É esse o modelo que o Brasil adotou. E enquanto eles estão nisso aí, eles agem, já que não fazem nada, eles agem, na época em que as termoelétricas estão desligadas, no lobby para impedir o governo de permitir, impedir o governo de estimular ou autorizar qualquer investimento em geração de energia. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. Acho, inclusive, que é caso de abertura de investigação, de ofício, do próprio Ministério Público Federal e também da Polícia Federal. Enquanto isso, Cris, a energia hidrelétrica, que respondia por quase mais da metade, 70% da produção nacional, agora está perto de 50%, e as termoelétricas já 40% do total. Aumentou muito a compra, né, o pagamento por essa energia que não é limpa, porque também temos uma seca histórica, blá, 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 blá. O que eles estão justificando lá, o consumidor vai pagar 6,78% a mais na conta. Agora, basta uma explicação, porque é uma bandeira nova chamada de escassez hídrica. O que a gente tinha era bandeira amarela no começo do ano, fomos para a bandeira vermelha 1, bandeira vermelha 2, bandeira vermelha 2 no valor maior de R$ 9,46. E agora, na coletiva, eles estão falando de uma bandeira escassez hídrica que, claro, precisa ser explicada com um valor de 6,78% maior do que a bandeira vermelha 2, né? Então deve chegar... E que já tem data para valer, inclusive. Deve chegar uns R$16, então, mais ou menos, o valor da bandeira vermelha 2. Isso é a taxa extra que você paga a cada 100 kWh consumido na sua conta de luz todo mês. A gente viu a conta subindo, é por conta dessa taxa extra. O momento está difícil, a energia está cara. Foi toda essa justificativa feita ali. E agora eles dizendo que vai ter um aumento na bandeira vermelha 2, um aumento de 6,78%. Deve chegar, portanto, aos R$15, R$16 o preço da bandeira vermelha 2, que mudou de nome, escassez hídrica, olha só. Bandeira escassez hídrica que vale a partir de amanhã, e segure o bolso, porque vai durar, vai até dia 30 de abril de 2022. Né? Pois é, e com isso estão felizes da vida. Quem é que está feliz da vida com essa história? Os donos das termoelétricas, que são empresas privadas. Olha, nem precisa fazer licitação. E olha, para que eles acionem hidrelétricas, você imagina a capacidade instalada das hidrelétricas. Eles estão felizes da vida com isso. Agora, eu tô maluco, eu bebi querosene aqui no meu chá, será que botaram querosene? Porque assim, nós estamos vivendo uma... Querosene está caro, é derivado de petróleo. Estamos vivendo uma crise hídrica e crise de energia, etc. e tal. Não é estranho que ninguém no governo, nem na agência reguladora ANEEL, fale em geração de energia, em investimento em geração? Sim. Não, vocês vão pagar até abril, vai ser um horror, etc. e tal. Eu conheço uma pessoa que pagava em média R$800, que já era uma conta superdimensionada, né? Uma conta média mensal de R$800, e desde em junho já recebeu uma conta de 5.800. Nossa. Quer dizer, é um negócio, é coisa de ladrão, é coisa de bateção de carteira, né? Então, assim, o que para mim é a maior pista de que tem muita coisa errada nessa história é que tanto o Ministério de Minas e Energia quanto a ANEEL e outros operadores aí
da área de energia elétrica, ninguém fala em, olha, estamos no fundo do poço, por quê? Porque o Brasil não gera o suficiente de energia. Então, vamos criar aqui um baita de um programa de geração de energia. Quem quiser investir nisso, portas abertas para quem quiser investir. Está aqui estímulo, está aqui incentivo, o diabo, né? Mas não, eles não falam, eles só falam enquanto você vai ter que desembolsar para pagar a sua conta de luz. Eles não falam em perspectiva do futuro de geração de energia. Não falam nada disso. Como é que vai ser o ano que vem? E no ano que vem vai acontecer o quê? Quando novamente uma crise hídrica se instalar, ou se não se instalar uma crise hídrica, quando novamente estivermos diante da situação em que a geração do Brasil não é suficiente para bancar toda a demanda por consumo, né? O que é que vai acontecer? Termoelétrica novamente, para a felicidade geral desses malandros que ficam aí inventando coisas e tarifas, bandeira tarifária e coisa e tal. Depois da bandeira vermelha, verde, amarela e vermelha, agora inventaram bandeira de insuficiência hídrica, coisa que o valha, né? Deviam ser. E o pior é que ninguém é preso. Ninguém é preso, porque esse aí é coisa de polícia. Né? Evidentemente que tem um esquema aí em curso, um esquema para impedir o Brasil de se livrar da dependência das termoelétricas.